Glória a Deus, aleluia. Malaquias, capítulo de número 1, versículo 6 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem é também entre vós, que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre os gentios, e em todo o lugar se oferecerá o meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o que é coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossas mãos, diz o Senhor dos exércitos. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Malaquias 2, a partir do versículo 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isto o coração. Eis que reprovarei as vossas sementes, e espalharei o esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Malaquias, do capítulo 1, do verso 1 ao 14, Malaquias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Estamos diante de um texto onde Israel, havia algo diante de Israel, da nação, que, embora voltando do cativeiro, Malaquias foi um profeta que voltou depois do cativeiro babilônico. A nação de Israel esteve em cativeiro babilônico durante 70 anos. No ano 586 foram levados por Nabucodonosor, e em castigo, por causa também do descumprimento da lei do ano sabático. E, segundo o texto que nós lemos, havia um desprezo, havia uma falta de compromisso, de interesse, de temor, de zelo e de amor com as coisas do Senhor. E Deus começa a questionar, ele levanta o profeta, e o profeta chega no meio do povo, no arraial, e começa a observar a situação, o desprezo, como eles estavam seguindo com o culto. E o servo do Senhor, aplicando a palavra do Senhor, ele diz contra Israel, capítulo 1, verso 1, contra os sacerdotes, capítulo 2, verso 1, apresentando a situação que estava a nação, o descompromisso, a falta de temor e de zelo com o culto, com as coisas santas e sagradas do Senhor. Era um tempo difícil, onde faltava dinheiro, muita gente ficou ali em situação difícil, muita gente não quis voltar e ficou lá na Babilônia, outros foram para o Egito, estavam, de certa forma, desanimados com o culto, os sacerdotes estavam sendo omissos. Então Deus levanta, como sempre faz, ou sempre fez também, os seus profetas, e esse profeta Malaquias, ele começa um sistema de perguntas, e são cerca de 8 questionamentos que ele fez ao povo ao longo do livro.
ao longo de todo este livro de Malaquias. Mas eu quero ficar aqui só com esses textos que eu li, e o título da mensagem é Aprendendo o culto a Deus antes que a casa caia. Aprendendo o culto a Deus antes que a casa caia. Antes que a casa caia, aprender como cultua, como servir, como trabalhar, como apresentar o culto ao Senhor Deus. O culto que é agradável ao Senhor é um culto que por Ele é revelado. O culto que agrada a Deus é o culto prescrito, determinado, apresentado, padronizado pelo Senhor, seguindo o modelo, assim como preguei há poucos dias sobre o modelo que nós devemos seguir. Observar o modelo do culto é imprescindível, não só era, como é imprescindível para que a igreja, para que o povo de Deus siga na caminhada honrando ao Senhor e agradando a Deus. Observemos o versículo de número 6. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Isso era uma constante em Israel. Na lei estava prescrito, eles sempre davam honra aos pais, né? De forma geral. Honravam o pai e também honravam o seu senhor. E o Senhor pergunta, e se eu sou o Senhor? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado? O desprezo, o desleixo, um descumprimento da lei e, inclusive, esta situação que eles estavam tão pervertidos que eles diziam, em que nós temos desprezado o teu nome? Ora, nós estamos fazendo tudo certo, está tudo bem, está tudo correto, não temos nada de errado, está tudo em paz. E ele pergunta no versículo 7 ainda, ofereceis, ou informa, né? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Pão imundo, sem obedecer o padrão, sem obedecer o modelo. Havia tudo no templo, no tabernáculo, e no templo, aqui no caso, era na hora do culto, as aplicações para os incenso, o azeite, o pão, havia toda uma forma cerimonial e padrão era observado para se executar, para se produzir o pão, para se preparar todas as especiarias que eram usadas no culto. E vocês estão oferecendo e estão dizendo, em que nós temos profanado, é uma profanação. Nisso vocês dizem ainda, a mesa do Senhor é desprezível. Porquanto quando ofereceis animal, aí ele começa a apresentar aqui, o Senhor começa a apresentar, mostrar, declarar o que eles têm apresentado no culto ao Senhor. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Vocês oferecem o animal cego. E nós sabemos pela lei que o animal, para ser apresentado ao Senhor, não poderia ter mancha, não poderia ter mácula, não poderia ser ferido, machucado, doente. Apresenta um cego, apresenta um animal ferido, apresenta uma profanação, aquele que está enfermo, e ainda vocês não têm o compromisso de observar isso e entendem, isso não é mal. Na sua mente está fazendo tudo certo, estão fazendo as coisas erradas, e na mente, a inversão de valores, isso é mal. E o Senhor continua dizendo no versículo 8, e quando ofereceis o coxo e o enfermo, isso não é mal? E apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitaria ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. A sua oferta, da maneira que está apresentando no culto, oferece ao governador, chega diante do prefeito, do presidente, do governador, chega diante do rei, chega diante das autoridades e oferece para ele um animal coxo, cego, doente. Olha, presidente, olha, governador, prefeito, trouxe aqui uma oferta, um presente. Aí, o que você tem para mim? Tem aqui um cordeiro que caiu, arrebentou as patas, está todo machucado, ferido, cheio de bicheira. Está aqui um animal cego que, numa briga com outro animal, ou alguma coisa aconteceu e se feriu e é cego de um olho ou dos dois olhos, está doente, está aí magro de doença, mas é seu, é de coração. É pouco, como muitos falam, né? É pouco, mas é de coração. Aí usa esta expressão ainda. É pouco, mas é de coração. Aí o Senhor continua dizendo, aceitaria ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico,
Pedi a Deus que ele seja misericordioso, verso 9. Isso não veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ainda querem apresentar o pior, o que é coxo, o que é doente, o que é enfermo, e ainda querem questionar, querem ser aceitos, tanto a oferta como a sua pessoa. Porque quando você oferta, você faz como, por exemplo, Abel e Caim. Deus, quando atentou para a oferta de Abel, aceitou a oferta e aceitou Abel, a oferta que ele fez. A pessoa dele foi agradável ao Senhor. Antes da nossa oferta, nós nos apresentamos diante do Senhor. Isso em todos os sentidos. Por exemplo, nós vamos levar uma oferta financeira em dinheiro e aquilo ali antes deve ser nossa vida sendo ofertada. Muitas pessoas fazem uma oferta em termos de barganha com o Senhor. Fazem uma oferta em termos de barganhar uma bênção, barganhar algo com o Senhor. Eu vou levar 1.000, porque o profeta, o pregador, o sacerdote, aquele que está tocando chofar nos tempos atuais, por exemplo, estão dizendo que quem levar R$1.000 vai ter 10 milhões dentro de um ano, dentro de 6 meses. Então você não está sendo aceito, nem a sua oferta, nem o seu ser, porque a sua oferta primeiro está no seu coração, para depois estar externa na sua conta bancária, ou no seu banco, ou no seu bolso, para apresentar diante do Senhor. Então, às vezes, e ficamos assim, ou nos dois extremos. É ruim, mas é de coração. Ou eu estou levando bastante, mas na verdade é porque quer muito mais em troca, naquela barganha. Não como a viúva pobre, que Jesus salientou. Ela ofereceu 2 moedinhas. No entanto, ela deu o que tinha de melhor. Então, o que tem de melhor é o que nós oferecemos. Deus não está preocupado com o valor, mas está preocupado com o valor monetário, com o preço. Essa é a grande verdade. Deus não está preocupado com o preço, mas com o valor. Porque tudo pode ter um valor, mas há coisas, tudo pode ter um preço, mas há coisas que têm valor. E valores inegociáveis. São valores. Preço é uma coisa, valor é outra. Preço, eu posso colocar o preço que eu quiser, desprezando ou colocando lá em cima. Mas o valor está em coisas mais profundas, coisas éticas, morais e em princípios que são inegociáveis. Pois bem, verso 10 diz assim a Escritura: quem também há entre vós que fecha as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Ou seja, para fazer um culto desse jeito, fora dos padrões, fora do modelo pré-estabelecido, prescrito pelo Senhor, fazendo da maneira que vocês estão fazendo, vocês acendem o fogo do altar sem prezar, sem estar priorizando a verdade, sem priorizar o padrão, sem priorizar o louvor e adoração reta diante do Senhor, é melhor que feche as portas, não acenda o fogo do altar e feche as portas. É melhor que não tenha culto. É isso que o Senhor está dizendo no versículo 10 de Malaquias 1. Quem há entre vós aí, um sacerdote aí que tenha raça, que seja peitudo, digamos assim, para com tudo então, fecha o culto, fecha a porta, para com o culto, não acenda o fogo para apresentar coisas que pode ter até algum preço para você, mas que não tem valores diante do Senhor. Nem aceitarei a oferta das vossas mãos, encerra o versículo 10. Mas desde o nascente do sol até o poente no original está escrito, será grande o meu nome entre os gentios, porque ainda os gentios não haviam totalmente eles conhecido, sabido da grandeza, do poder e da soberania do Senhor Deus, mas está escrito, mas desde o nascente do sol será, e até o poente, será grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Observa o versículo 6 novamente, o finalzinho. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? E o Senhor está afirmando, será grande o meu nome entre os gentios. E o versículo 12, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Me remeto agora aos Coríntios capítulo 10, onde o Senhor apresenta ali a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. E as pessoas têm desprezado a mesa do Senhor, têm feito desprezível as coisas do Senhor nos dias atuais. Estou pegando esse texto de Malaquias, apresentando a situação de Israel no tempo de Malaquias para os nossos dias atuais. Quanto de nós temos desprezado a mesa do Senhor, o culto ao Senhor, a oferta ao Senhor,
e o cálice do Senhor. E a Bíblia nos informa que o cálice que nós bebemos é a comunhão de Cristo. E sim, tem sido desprezado por muitos. E versículo 13. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira. E os lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Primeira parte do versículo diz, e dizeis ainda, eis que canseira. Estamos cansados desse culto, porque o culto no templo era sangue por todo lado, era matança, era esquartejar o animal, era cortar o animal, algumas coisas que iam ser queimadas, outras coisas tinham que ser feitas assim, outras de outra forma, e os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote, o tempo todo naquele trabalho tinha coisas que eram para o sacerdote e outras eram exclusivas do sumo sacerdote, outras os levitas que estavam ali, porque o sacerdote vem da tribo dos levitas, mas nem todo levita era sacerdote, mas dentre os levitas da tribo de Levi, se levantavam os sacerdotes, porque foi assim prescrito pelo Senhor, e era um trabalho árduo, né, de ver os animais, de ver a qualidade, se estava no padrão, se estava fora do padrão, se estava no modelo, se não estava, as medidas, limpa sangue, limpa as vísceras, corre para cá, corre para lá, limpa daqui, acende o fogo, apaga o fogo, tira a cinza. Era um trabalho intenso, o culto. E eles diziam, que canseira, não aguento mais esse culto. Era uma forma de Deus mostrar que sem sangue, sem derramamento de sangue, não haveria remissão. Uma forma de mostrar, olha só como que é isto. Uma tipologia do que vai ser feito uma única vez, lá na cruz do Calvário, por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles estavam dizendo, que canseira, que culto, estou cansado disso, vamos inovar. Vamos fazer como o rei Uzias, que foi viajar e viu o modelo do templo, do modelo diferente de altar, melhor dizendo, e quis trocar o modelo que Deus estabeleceu por um outro modelo, porque achou mais bonito, mais interessante. E isso tem sido feito nos nossos dias. Tem pego o templo, ou melhor, o altar, o culto, e tem olhado com desprezo. Que canseira. Esse negócio de culto, oração, o louvor, uma oferta, e batismo, ceia, e de novo canta, depois prega, depois ora, e a pregação do evangelho, a pregação ali extensa. Para um pouquinho de pregação, vamos pregar só 10 minutos e vamos fazer mais tempo com coreografias, mais tempo com apresentações, mais tempo com show, mais tempo com cantores famosos, pregadores renomados que cobram exorbitantes taxas para que eles possam vir e atrair as massas, porque temos que fazer uma estratégia. A estratégia é essa, vamos convocar uma cantora, um cantor, um homem que morreu 5, 6 vezes, foi no inferno 5, 6, 7 vezes, que era uma pessoa que tem um testemunho, que é isso, porque pelo testemunho dele que ele está ali, ele vai... A Bíblia nos informa que o pecador é salvo pela pregação do evangelho. A Bíblia nos informa que a simplicidade do evangelho, a nossos olhos simples, mas eficaz e poderoso, é nisso. É uma loucura para o gentio, é uma loucura para os ímpios. O grego ele quer sabedoria e o judeu quer um sinal. E o evangelho é para nós, para muitos, como é pregado e ensinado, uma loucura, mas é esse evangelho puro e simples que transforma nossas vidas, não essa estratégia, que canseira isso. É simples, o culto é simples, centrado na pregação do evangelho. Louvor, adoração, canções cristocêntricas, com letras cristocêntricas centradas no evangelho. E essas palavras, essa mensagem, aleluia, é o que salva, transforma o pecador. Observemos o versículo 14. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Maldito enganador, o que tem no seu rebanho um macho perfeito, do melhor, e promete o pior, e leva aquele que tem mácula, leva aquele que promete, mas leva o pior, o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, nós estamos tratando com grande, não com pequeno, não com um rei humano, mas o único verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. O meu nome é grande entre os gentios. Capítulo 2, verso 1. A apresentação ainda continua nesse sistema que o profeta está sendo usado pelo Senhor em questionar e apresentar a maneira que o povo estava desprezando as coisas do Senhor. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós.
se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Deus está reclamando, através do profeta, nesse sistema de queixa, essa insatisfação do Senhor, porque eles apresentavam o que era do pior para o grande rei. Não tinham o zelo, né? Desprezavam em quê? Verso 6. Oferece põe imundo, verso 7. Sem respeito, sem zelo. Mostra-se no versículo 8 a insatisfação do Senhor, dizendo: ainda vocês vão apresentar isso para o seu governador, ele vai aceitar isso de vocês. Deuteronômio 15, verso 21, nós somos ensinados pelas Escrituras que na ocasião do culto era oferecido um animal perfeito, do melhor, que não poderia ser cego, nem coxo, nem enfermo. E o culto que eles apresentavam era um culto com o resto. Às vezes nós fazemos isso em nossas vidas com aquilo que nós temos. O resto do nosso dia, o resto do nosso momento na nossa vida, o resto do nosso sono, o resto do nosso... Deixa por último, só sobrou isso daqui. Eu estou com muito sono, vou ler só um versículo e às vezes dorme ainda. Não, o culto, mas tem culto no domingo, tem culto na quarta, na quinta, na terça. Não, eu vou só um dia, salvo se, claro, a pessoa trabalhar, estudar e não tiver como, mas tendo... Porque não há o prazer de estar cultuando o Senhor. Ah, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, somos o templo do Espírito Santo. Nós somos salvos individualmente, sim, evidentemente, mas é em comunidade que nós somos igreja. É juntos que somos igreja, é juntos que aprendemos, é juntos que ensinamos, é juntos que fortalecemos, é juntos que nós exortamos e fortalecemos, edificamos-nos na fé diante do Senhor Deus. Observe só que eles estavam ali apresentando um culto que não agradava ao Senhor e dizendo ainda: que canseira, que canseira. O culto deve ser como? Um culto agradável a Deus. Nos dias atuais, bem como na ocasião do texto lido, do referido profeta, eles queriam apresentar aquilo que não estava prescrito na lei do Senhor. E olha só, observe bem. A Bíblia nos informa que no versículo 14 eles dizem assim: a palavra do Senhor diz assim: pois seja maldito o enganador. Ele tem o que oferecer de melhor, oferece o pior. Fica enganando a si mesmo, porque não engana o Senhor Deus. E às vezes assim é com as nossas ofertas também. Dá para ir mais, temos mais, Deus nos tem provido demais, mas não honramos e levamos o de menos, o de menor valor, ou aquilo que não vai ser um sacrifício, não que o sacrifício seja feito para a salvação, mas algo assim apresentável com valores diante do Senhor. Fique bem claro isso. E sempre querem algo novo. E assim nos dias de hoje, os judaizantes, não tem nada contra os judeus, mas os judaizantes, usando hoje o kippá, usando hoje o shofar, usando hoje, enfim, os templos pintados de preto, a luzes pisca-pisca, e tantos eventos, sendo que o culto deve ser em oração, adoração, louvor, oferta, ceia, batismo e o exercício dos dons que Deus derrama sobre cada um para o louvor da sua glória. Mas versículo 11 do capítulo 1 diz: mas desde o nascente do sol até o poente será grande o meu nome entre os gentios. Ou seja, eles vão saber quem é o Deus que está lhes falando, que os escolheu, que eles estão desprezando. Malaquias 3, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará com ouro e com prata e como prata, como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos.
E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui uma aplicação, uma alusão, melhor dizendo, da vinda do Senhor, do tempo do Senhor, onde vai pelo sangue, né? Isso aqui é uma representação do sangue que vai purificar os filhos de Levi, haja visto que nós fomos chamados pelo Senhor para sermos um povo, uma nação sacerdotal, e Ele faz de nós, conforme fala em Apocalipse, conforme fala na palavra do Senhor, em Pedro, que nós somos sacerdócio real, nação santa. E vai chegar um tempo, segundo esse texto que nós lemos, e esse tempo é em Cristo Jesus, que chegou até nós, que nós temos que andar purificados e apresentando um culto a Deus, um culto agradável a Deus. O texto, o tema, o título da mensagem é Aprendendo o culto a Deus antes que a casa caia. O Senhor identificou algo no meio do povo que precisava ser removido para que houvesse um culto agradável a Deus. Deus identifica e usa o profeta apresentando o quê? O pecado. Tudo que estava fazendo de errado era por conta do desprezo, por causa da falta de zelo, por causa da falta de temor, por causa do pecado no meio do povo, um desprezo total. Observemos o que diz a palavra do Senhor em Levíticos, capítulo 14, e o verso 33. Levítico 14, a partir do versículo 33. O capítulo todo, na verdade, do capítulo 14, do versículo 1, ele trata acerca da lei da lepra, do leproso depois de sarado. O capítulo 14 apresenta isso, a forma como é aplicada, como deveria ser feito, a questão de colocar o sangue na orelha, na palma da mão do sacerdote, depois o sacerdote colocaria sobre o lóbulo da orelha direita, da mão do polegar direito, do polegar do pé direito, e depois também derramaria o azeite no sentido da purificação, assim como era a consagração do sacerdote. Os sacerdotes que estavam apresentando deveriam ter sido, evidentemente foram passados por esse processo, mas estavam desprezando tudo isso, tanto o sangue quanto o azeite, todo o processo, a chamada e tudo que Deus havia feito. E o que eu quero aplicar agora, junto com esse texto que eu vou ler, é que há uma identificação de um pecado no meio, e um dos tipos do pecado na casa era a lepra. Um dos tipos da lepra é o pecado. O pecado é tipificado pela lepra. O leproso é uma tipologia do pecador que não foi purificado. O templo era onde se reuniam para culto, e estavam desprezando o templo, desprezando a oferta, desprezando todos os preceitos prescritos na lei pelo Senhor, de maneira que, fazendo isso, eles estavam ali tendo dentro alguma coisa, e essa alguma coisa é como um pecado, ou, melhor dizendo, como a lepra, o pecado. Então, observemos a partir do versículo 33, leia depois todo o capítulo, mas a partir do versículo 33, o que diz? Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa, da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que uma praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a casa, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e aparecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechará a casa por 7 dias. Depois do 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as primeiras pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo.
e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar na casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Eu vou parar por aqui. Observemos agora alguma coisa interessante para nós aplicarmos aqui. Observe Malaquias. Havia algo de errado, algo imundo, pecado, uma lepra dentro, no templo, no culto a Deus. O texto nos mostra quando ele estivesse na terra da sua possessão e houvesse como que uma cova verde, alguma coisa parecendo um mofo nas paredes, o morador da casa deveria chamar o sacerdote. O sacerdote entraria naquela casa, olharia, tiraria toda a mobília para que não se contaminasse. E o sacerdote ficaria observando se aquilo ali aumentava ou não. Versículo 40, fecharia a casa, depois de 7 dias ele voltaria. Verso 40 diz, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras, se caso ele voltar. Verso 39, melhor dizendo. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e a examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, aumentou. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que a lancem fora da cidade, num lugar imundo. Então o sacerdote vem, faz uma primeira vistoria. Ele vem, faz uma primeira inspeção. Feita essa primeira inspeção, no versículo 38 diz, então o sacerdote sairá da casa para fora e fechará a casa por 7 dias. Voltará depois, olhará e vê se estendeu essa praga. Manda que raspem a casa por dentro e por fora e o pó levem para um lugar imundo. Depois tomarão, melhor dizendo, outras pedras e colocarão no lugar daquelas pedras que estavam contaminadas. Verso 44. Verso 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então tira as pedras, raspa as paredes, para que não, se porventura contaminou, vai ser raspado, mesmo que não tenha aquele mofo em outras pedras, mas vai raspar tudo preventivamente. Aquelas pedras que foi identificada onde estava, porque a casa era feita de pedras, arrancava aquelas pedras, tirava aquele pó, jogava fora, colocava outras pedras, rebocava novamente, fazia uma reforma, digamos assim. Aí continua o versículo 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Lepra roedora no original é lepra persistente. É um mal ali, uma mácula, uma mancha, um pecado persistente, mácula persistente, lepra persistente. Então derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade, para um lugar imundo. Então, lá em Malaquias, o profeta usado por Deus identificou uma lepra, um pecado. E o povo não tinha qualquer compromisso com a palavra no templo. Nesse texto que nós lemos, nós vemos a situação da lepra, que é um tipo, uma linguagem tipológica representativa, representando algo. Por exemplo, o vento é uma tipologia do espírito. A água também é uma representação tipológica do espírito. Entre outras coisas, a linguagem tipológica ela representa o tipo, algo, né? Então, a lepra representa o pecado. Em Malaquias, nós vemos algo identificado pelo profeta que era o pecado do desprezo, do desleixo, do descompromisso, da falta de temor, o pecado. Em Levítico, nós entendemos que uma lepra estava ali.
Foi identificada, chamou o sacerdote, fez todo o processo que deveria ser feito conforme a prescrição e, continuando, havia duas inspeções. Uma primeira para ver o que estava acontecendo, conforme foi chamado pelo dono da casa, e uma segunda inspeção para ver se continuava. Fazia, se arrancava-se as pedras, limpava, raspava, trocava o reboque da casa. Se continuasse o pecado, ou a lepra no caso, aí derrubava-se a casa. O título dessa mensagem, dessa nossa meditação é Aprendendo o culto a Deus antes que a casa caia, antes que a casa seja derrubada. Observe comigo no livro de João, capítulo 2, Evangelho, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo de número 13. Diz o texto: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. O texto mostra Jesus entrando no templo, próximo à Páscoa, segundo o texto que nós lemos, e vendo ali, realmente no templo, lugar de culto, lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de tributar a honra e glória ao Senhor, de exaltação a Deus, de aprendizado da palavra do Senhor, dos preceitos de Deus, ele olhou e viu pessoas fazendo da casa do Pai, como ele chama, fazendo a casa que seria casa de oração, chamando de casa de venda. Estão fazendo, tirai daqui esses e não façais da casa de meu Pai casa de venda. E tendo feito um açoite de cordões, lançou fora todos do templo. Lançou fora todos os que estavam vendendo bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Lembra das pedras onde havia a contaminação? Arranca as pedras, tirou do templo, lançou fora do templo, raspa a casa, jogou para o chão os dinheiros dos cambistas, derrubou as mesas e disse: Tirai daqui estes. Arranca, faz como lá o sacerdote tinha que fazer. Raspa a parede, troca as pedras, tira essa, leva para fora daqui, para que a casa não tenha lepra. Lá no templo, no sacerdote, lá junto com Malaquias, no texto que nós lemos, no livro de Malaquias, eles estavam ali como que uma lepra, uma praga. Os que deveriam apresentar: olha, tem lepra aqui, tem erro aqui, tem engano aqui. Mas havia um chamado por Deus, que é o profeta Malaquias, ora citado, entre outros, evidentemente, contemporâneos dele e outros servos do Senhor temente a Deus, mas Malaquias foi levantado para o Senhor para apresentar: aqui tem lepra, precisa arrancar isso, precisa raspar essas paredes, precisa trocar essas pedras. E às vezes as pedras são bonitas, aparentemente, né? Nem tudo que brilha é ouro. E as pessoas ficam com medo de raspar, mas quando começa a mexer, vai ver que a lepra persistente. A mesma raiz dessa lepra roedora, que quer dizer lepra persistente, lá em Gênesis 3,18, é a mesma de espinhos no hebraico, para aquela situação onde a terra recebeu a maldição do pecado, né? Não diretamente foi amaldiçoada, mas por causa do pecado ela recebeu a maldição. Em 3,18 de Gênesis está escrito assim: cresça espinhos e cardos. Essa mesma palavra, espinhos, que fala também em Números 3,5, né? Se os israelitas não expulsassem os povos inimigos ali, as nações idólatras, também eles seriam como espinhos para eles, né? Ou seja, 3,55, seriam espinhos também, ou seja, algo que lhes ia ferir, lhes incomodar, lhes prejudicar, minar as forças, digamos assim. Então Jesus chega como que numa primeira inspeção. Ele olha porque Jesus também é sacerdote. É o sumo sacerdote das nossas confissões. Ele é apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. E na primeira entrada em Jerusalém, no templo, aliás, nessa ocasião, ele vê a casa cheia de pessoas ali que são pedras mortas, não pedras vivas, cheias das lepras. As pessoas começaram a ir para o templo e o sacerdote começaram a negociar. E, bom, você vem para cá, não precisa trazer uma ovelha, eu tenho aqui já no padrão, na medida, do jeito que tem que ser. E aí eles faziam preços exorbitantes, faziam negócios tremendos, e começou essa
barganha, essa troca, melhor dizendo, esse câmbio, esse comércio, e virou, no lugar que era para adoração, um lugar de câmbio, de enriquecimento ilícito, de se fazer dinheiro, como muitos fazem nos dias de hoje. Embora Deus diz na sua palavra que não habita em templos feitos por mão de homens, mas habita em nós, que somos o templo do seu Espírito Santo, mas no ajuntamento, na congregação, no ato de congregar-se, somos a igreja de Cristo, evidentemente, e muitos usam disso para fazer do culto um comércio, onde vende CD, DVD, camisetas, bonés, e tanta coisa hoje que cartões até de crédito hoje tem nome de grife, melhor dizendo, de instituições, enfim. Temos visto um comércio terrível. Pregadores que não são pregadores, são profissionais de púlpitos, onde eles fazem shows, stand-up comedies, arrastam até multidões, tem fã-clube, mas vão prestar conta no grande dia diante do Senhor. São pedras que estão cheias de lepra e precisam ser arrancadas essas lepras para o louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. Observe no capítulo, em Lucas 19, nós lemos em João a primeira vez que Jesus foi. Por que primeira vez? Porque ele entrou duas vezes, uma no princípio do seu ministério e uma segunda vez no final do seu ministério. Porque nesse texto que nós vamos ler, bem como outras passagens, eu estou citando aqui Lucas 19, vou citar agora Lucas 19, 45, 46, mas tem Mateus 21, tem Marcos 11. Nós vamos observar, Mateus 21, nós temos observado que essa segunda vez, houve duas vezes, porque essa segunda fica próximo do momento onde ele vai passar pelos seus últimos dias e vai até a cruz. Então a primeira vez em João 2, onde nós lemos do verso 13 ao 17, agora Lucas 19, verso 45 e o verso 46, diz assim a palavra do Senhor. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Na primeira passagem, ele expulsa-os, dizendo que eles estão ali fazendo um comércio. Aqui ele já apresenta a minha casa. Alguns textos, nós vamos ler só esse. A casa de meu pai tem feito dela um covil de salteadores. Numa segunda expressão, ainda continuava a lepra. Lembra do sacerdote ali em Levítico? Ele entrava, avaliava, fazia uma averiguação, esperava um tempo, retornava, via que estava sendo feito ali realmente um crescente daquela lepra, trocava as pedras, se não tivesse jeito mesmo, então derruba tudo, derruba toda a casa. O templo lá em Malaquias estava sendo desprezado, o culto desprezado, as ofertas desprezadas, o louvor desprezado, a adoração desprezada, o Senhor desprezado. No templo aqui, no texto da passagem, tanto de João quanto de Lucas, no tempo de Cristo, também desprezaram o culto a Deus. Não entenderam o culto ao Senhor. Muito embora o próprio Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana que o local de culto é em espírito e em verdade. Mas era um tipo do que deveria ser feito com o verdadeiro templo. Era um tipo do que deveria ser apresentado de fato, de verdade, como culto a Deus em verdadeira devoção, em verdadeira integridade, em verdadeiro louvor a Deus, em verdadeira apresentação de louvores ao Criador. No começo do ministério, ele fez a averiguação. No segundo, ele retornou e achou os mesmos erros. Lepra que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo. E como sacerdote, a função era aquela: derruba porque está tudo contaminado. No templo, onde os sacerdotes lá em Malaquias desprezavam. No templo de Jesus, onde o povo e os sacerdotes e todo o povo também desprezava. Ele entrou uma vez, fez a inspeção, baniu, tirou as pedras ruins, não ouviram, não atentaram, não atenderam. Triste coisa é quando a pessoa é admoestada, é corrigida, é apresentada os seus erros, as suas falhas, e incorre-se no mesmo sem querer arrancar as pedras, sem querer raspar as pedras. Às vezes é necessário raspar mesmo, arrancar com força, machuca, mas vai fazer bem. Em outras ocasiões é necessário arrancar, trocar mesmo. E muitas vezes nós não queremos isso. Olha comigo o que diz em Mateus, capítulo 24, verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos chegaram para o Senhor, em outras passagens diz: Olha, Senhor, que pedras, olha que edificação, olha que coisa tremenda. E o Senhor diz: Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles desprezaram o culto, desprezaram a palavra, desprezaram a Cristo, desprezaram o Senhor, desprezaram a verdade do Evangelho. E aquele que despreza também, ele sofre essas punições, ele sofre essas verdadeiras punições. O Senhor passa em revista, passa uma segunda vez, olha o templo como estava, assim como o sacerdote lá em Levítico, entrava, olhava, fazia as averiguações, fazia tudo que o preceito mandava, depois retornava, via que estava com lepra, a casa era derrubada, a casa caía. Os sacerdotes lá no templo não observaram, não tiveram temor, não tiveram zelo, aquele templo que eles desprezaram, o mesmo templo que depois foi melhorado e ampliado por Herodes, etc., ficou tão bonito, segundo os historiadores, quando o primeiro templo, o templo de Salomão, foi derrubado de maneira que não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Ele entrou com uma averiguação, uma inspeção. Retornando, encontrou tudo como estava novamente, ou até pior. Será que quando Cristo nos visita no nosso coração, será que nós estamos realmente apresentando a Deus um culto sério, apresentando o melhor, as melhores ofertas, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso dia, o melhor da nossa vida, o melhor das nossas intenções, o melhor do nosso ser? Ou nós apresentamos o resto? Se der, eu vou. Se der, eu faço. Se der, talvez. Ou nós temos compromisso. Mas eu tenho uma boa notícia. Assim como o sacerdote entrou lá e derrubou e acabou. Jesus diz no capítulo 2, verso 20 de João: Destrua esse templo, em 3 dias edificarei. Eles ficaram, como assim? Tantos anos para se construir o templo? E em 3 dias, eles não entenderam que ele estava dizendo do seu corpo, do seu templo, da sua vida. E o Senhor, observando o que está escrito no livro de Hebreus, olha só o que diz Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 6. Hebreus, capítulo 3, verso 6. Eu vou ler o 5 e 6. 4, 5 e 6. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e não somente conservamos, se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa que nós somos, a casa de Cristo, a casa do Filho, somos nós, o seu povo, lavado e remido, comprado com sangue precioso. Esta casa é a casa de Cristo. Olha só, vou repetir Hebreus. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, a qual casa somos nós, os lavados e remidos. Hebreus 10, verso 21 diz, eu vou ler o 19, 20 e 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote, sobre a casa de Deus. Casa de Deus, Hebreus 3,6, nós. Observe. Quando nós não entendemos, não aprendemos o culto a Deus, nós incorremos nos mesmos erros, no desprezo, falta de zelo, descompromisso e queda. A Bíblia nos informa em 2 Reis, capítulo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. E o verso 24 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate-Sefarvaim, e as fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou que entre eles leões, que mataram alguns deles. Por isso, falaram ao rei da Síria, dizendo,
a gente que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, e assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Nesse texto é quando a nação de Israel do norte, o reino do norte, no ano 722 a.C., levado em cativeiro, diz o texto sagrado, no versículo 24, que o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, fez habitar em Samaria. Aqui é a origem dos samaritanos, que se misturaram com os judeus e ficou ali um povo de fala aramaica, etc., da qual os judeus não os consideravam judeus puros e eram híbridos e misturados, etc. E houve toda aquela situação de inimizade entre os judeus, que se diziam puros, e os samaritanos, que eram judeus misturados com povos gentios. Só que na questão aqui, eles tomaram por Samaria por herança, e diz o texto que, como princípio, não temeram o Senhor, não sabiam o culto a Deus, não sabiam o costume de Deus da terra, e Deus suscitou leões. Alguns interpretam que leões que eram guerreiros, outros que eram leões literais mesmo, que mataram muitos ali. Então o rei da Síria mandou chamar um sacerdote que veio ensinar o culto do Deus daquela terra, da terra, né, do servo, do Deus Todo-Poderoso. De maneira que é preciso sacerdotes, homens de Deus, que ensinem o culto e que não se misturem, que não aceitem o mundanismo, que continue andando da maneira que o povo quer. Vamos fazer do nosso jeito? Vamos, que é muito agradável. Eu quero fazer um culto com o jeito que me agrada, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, mas eu entendo assim, eu entendo dessa forma, eu entendo dessa outra forma. Não, tem que ser um culto conforme Deus quer. Observe o que diz Romanos capítulo 12, e o verso 1 e o verso 2. Romanos 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados, ter a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um culto santo, racional, agradável a Deus, e a perfeita vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não do pastor, não do pregador, não do ministério, não do ministro, não da irmã que dá a maior oferta, o maior dízimo, a maior contribuição. Culto agradável a Deus. Culto agradável a Deus. Essa palavra racional, no grego quer dizer lógicos. Evidentemente lógica, que tenha lógica, algo lógico. Olha só 1 Pedro 2 e o versículo de número 9. 1 Pedro 2, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Volte um pouquinho para você ver como que é tremendo isso. Agora é povo, agora alcançou misericórdia, agora vai testemunhar desta maravilha. Verso 5, do capítulo 2 ainda. 4 e 5. E chegando-vos para ele, quem? Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Lembra daquelas pedras ruins que precisavam ser trocadas? Troca as pedras ruins, as bases, os alicerces por essa pedra. Que aqui não tem mácula, não tem mancha, não tem lepra, aqui somente a gozo, a glória, a poder, a purificação. Vós também como pedras vivas, não mais pedra manchada, não mais pedra com mácula, não mais pedra com lepra, vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não era povo? Agora é povo. Não era salvo, agora é salvo. Não conhecia, agora conhece. E essas pedras ruins são trocadas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Observe o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 11, verso 36, verso 33 até o 36, que vai culminar no que nós lemos agora há pouco em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor para que o possa? Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, pois a ele glória eternamente. Amém. De modo que essa passagem nos faz entender, nos faz colocar essa grandeza de Deus. Lembra lá que eu li em Malaquias, que meu nome será grande em toda a terra entre os gentios, eu sou o grande rei, e eles não estavam entendendo o grande rei. E Jesus entrou no templo, fez uma vistoria, assim como o sacerdote fez uma vistoria, encontrou a lepra, encontrou o pecado, encontrou o engano, encontrou o erro, trocou as pedras, raspou a parede. Muitas vezes a pessoa fica sendo lapidada, a palavra vem com uma espada lhe cortando e ela não quer, não aceita, mas há uma esperança, há uma boa notícia, há algo da parte do Senhor para nossas vidas nesta ocasião, nesse momento, em que nós aprendemos pela palavra do Senhor, pela verdade do Evangelho, pela verdade que nos faz vivos em Cristo. Nós somos edificados como pedras vivas, casa espiritual, para apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, lógico, sabendo que Ele é grande rei. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria. Que o Senhor nos faça sempre entender que todas as vezes que nós observarmos e identificarmos algo que está fora do padrão, que Ele vem passar uma vistoria, e nós não sejamos rebeldes à instrução do Senhor, mas entendamos a vistoria, entendamos o que Cristo está nos falando, entendamos o que Cristo está nos dando, para que sejamos de fato casa espiritual, para apresentar sacrifícios espirituais, sacrifícios estes que são agradáveis ao Senhor, para o louvor da sua glória. Malaquias 1, verso 14. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Que saibamos que Ele é grande rei e que, pela graça do Senhor, aprendemos o culto ao Senhor, para que nossa casa não seja derrubada, mas seja edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, para a glória de Deus.